E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma obra brasileira que foi lançada esse ano em versão física. Não é um BL, né, porque ele não caracteriza os padrões que a gente entende por BL, mas ainda assim é uma obra sobre um menino gay e as vivências dele que retratam muito do que nós vivemos lá nos anos 2000. E uma das coisas mais interessantes e atraentes em Arlindo é que eu sinto como se ele conectasse diversos dos jovens gays e pessoas, né, e pessoas normais, entre aspas, que viveram nos anos 2000, porque existe uma identificação muito grande em diversos aspectos da história, e foi isso que me atraiu e envolveu a maior parte do tempo em que eu tava lendo ela. Primeiro de tudo, eu quero pedir pra você já deixar o seu like e se inscrever no canal. Tem vídeo novo toda semana sobre anime, mangá, e tem muito BL por aqui também, então já se inscreve aí, deixa o like pra ajudar esse vídeo. Hoje a gente fala sobre a versão física de Arlindo, da Ilustralu. Pra quem não sabe, o Arlindo, eu não vou poder ficar segurando isso aqui muito tempo, tá? Eu vou ter que deixar ele não vai aparecer o vídeo inteiro igual eu costumo fazer, mas eu vou mostrar um pouco dele pra vocês. Primeiro de tudo, pra quem não conhece, o Arlindo, ele é uma webcomic que começou a ser publicada em 2019. Foi publicada entre os períodos de 2019 e 2020 no Twitter, de forma gratuita, pela Ilustralu, a ilustradora responsável pela criação da história. Então eu fiquei sabendo através da Josi, né, a minha amiga maravilhosa, lendária do Vertente Geek. Ela me contou que estava sendo feita uma campanha para o lançamento da versão física de Arlindo através do Cartaz, e eu não tinha terminado toda a história. Eu tinha lido a primeira parte de Arlindo e eu não tinha lido o resto ainda. Então eu achei que era uma boa oportunidade para eu apoiar o trabalho da autora e também para poder terminar finalmente essa história. Ela foi lançada então pela editora seguinte. Segundo a editora, ela seria lançada de qualquer forma na versão física, mas o financiamento do Cartaz era a oportunidade dos fãs conseguirem alguns brindes extras, né? Conseguirem estender a meta e quem sabe melhorar o formato e a versão que ela seria lançada. E a obra alcançou no seu financiamento coletivo 455% do valor que era pedido. Isso é muita coisa a mais. As metas estendidas do financiamento deram direito a diversas coisas lindas nessa versão física, como a capa dura, como esse rosa neon que é usado durante toda a obra. Outros brindes exclusivos como cartões postais, cartela de adesivo, esse imã fofíssimo e esse marca-página maravilhoso. Esse marca-página é muito lindo mesmo, tá? E também dois lápis que são muito bonitos, tipo, pela cor, assim, mas pra mim foi meio inútil, pra ser bem honesto, né? Lindo, mas inútil. Agora a gente vai entender um pouco o porquê que o Arlindo tem esse fator identificação tão poderoso e fez tanto sucesso. A obra, ela vai contar a história do Arlindo, que é um menino que tem em torno de 15 anos de idade e que ele é um gay no armário. Ele é um menino gay no armário ainda. Ele tá nesse processo de descoberta e entendimento de sexualidade e sentimentos dele, e ele vive a vida de muitos de nós que vivíamos no armário nos anos 2000, com uma família bastante conservadora, um pai bastante homofóbico, tendo que esconder a maior parte dos seus desejos e viver constantemente o sonho de fugir daquilo tudo o quanto antes e poder viver a vida que ele sempre quis. A história do Arlindo, então, vai contar pra gente todo o processo de descoberta e entendimento dele de diversas formas, através de conversas com as amigas dele, que também estão em um processo de descoberta, através de problemas, de situações em que ele tem que lidar com o pai homofóbico, a forma como ele é acolhido pelas outras pessoas da família dele, como ele se sente acolhido e como ele busca constantemente um amor que ele possa viver. Ele sofre bullying na escola, ele é chamado de viado, ele é chamado de bicha, ele tem que lidar com os problemas com a família dele, ele tem que lidar com um pai que critica o fato dele ajudar a mãe na cozinha, mas ainda assim ele vive uma vida feliz, ele ainda tem os sonhos, esperanças e lembranças dele, né? Por exemplo, tem algumas passagens que são incríveis, como ele lembra do carinho que o pai dele tinha por ele quando ele ainda era uma criança, né? E como a coisa foi ficar feia a partir do momento que ele começou a crescer e talvez apresentar alguns trejeitos, algumas coisas que o pai homofóbico
homofóbico que era, não conseguia aceitar. O porto seguro dele é uma tia lésbica que custou ser aceita, que ainda é criticada e sofre homofobia por parte do pai dele, por parte das pessoas que falam pelas costas na cidade em que ela não vive mais. Uma cidade pequena, a história se passa no Rio Grande do Norte e ele tem que lidar com aquilo que a gente conhece a vida inteira, né? As vizinhas fofoqueiras falando sobre ele, os problemas na escola, tendo que lidar com os meninos que fazem bullying pra cima dele. Então, em meio a todas essas situações, o Arlindo passa por esse processo de aceitação, pelo desenvolvimento da sua sexualidade, tendo que lidar com essas questões, aprendendo como é se sentir atraído por um outro rapaz, tendo que lidar com isso, os seus primeiros amores, os seus novos amores, as suas paixões mais intensas. Ele tem um processo também onde ele precisa lidar com a aceitação, né? Depois da descoberta, ele precisa entender que aquilo é real, ele precisa aprender a lidar com aquilo, e depois ele tem o momento em que essa aceitação, ela precisa ser externalizada, que esses sentimentos precisam ser externalizados, onde ele vai lidar com a mãe e com as amigas, ou as pessoas com quem ele se sente realmente seguro num primeiro momento. Lidar com o pai dele é o momento talvez mais dramático de toda a história e um grande fechamento, porque mostra pra gente toda a força que um filho consegue arrancar de uma mãe, e mostra como é um momento difícil, uma situação sempre difícil de lidar. A gente vai ver outras situações como essa através de outros personagens que ainda sofrem com essa homofobia, com esse preconceito dentro de casa, tendo que esconder, viver no armário e contar mentiras para as outras pessoas porque elas ainda não são aceitas. O Arlindo é uma história que conta pra gente que ninguém nunca tá só, que sempre existe alguém ao nosso lado e alguém que se identifica e que vive algo parecido com a gente. E essa história, ela fala exatamente isso de uma forma sensacional, numa sensibilidade incrível. É impossível tu não te identificar, e é por isso que eu acho que Arlindo é uma das histórias que eu li que mais conecta as pessoas. É impossível tu não te identificar com alguma das passagens dele. Esse fator identificação, ele é muito maior, muito mais forte em você que foi um jovem gay nos anos 2000, que tava vivendo essa descoberta, mas existe algo, existe uma passagem em que alguém sempre vai se identificar, alguma coisa com a qual a gente teve que lidar. E se não for nesses momentos mais dramáticos, talvez essa identificação venha pelas coisas bobas que Arlindo retrata pra gente. Então ele todo conta uma história de uma época e um ambiente que é muito característico para a maior parte das pessoas. Uma cidade pequena, uma mãe cozinheira que vende doces para festas, cuidar da irmã, passar a noite vendo filme com as amigas. Toda a caracterização de época dos anos 2000 é um dos aspectos mais maravilhosos. As escolhas de música, como Pitty, Sandy Júnior, as características que fizeram parte da nossa vida na adolescência nos anos 2000, o MSN, o Orkut, o RBD, diversas dessas coisas estão presentes na história e ajudam a construir esse fator identificação, que eu acho que é uma das coisas mais especiais em toda a história de Arlindo. Durante o processo da leitura, eu me identificava com várias coisas. Pegar o celular dos pais para falar com a amiga e poder trocar algumas confissões e ter que apagar as mensagens, os planos de celular do final de semana, o MSN e as frases de alguma música muito dramática no subtítulo do MSN. Então a gente se identifica com muita coisa. Teve uma passagem pra mim que ela me tocou até de uma forma cruel, e o que eu acho de Arlindo que precisa ter um certo cuidado é justamente com essa sensibilidade. Eu acho que ela tem algumas passagens que, dependendo de como é a sua vivência com a sua família nesse processo de descoberta, ela pode ser algum gatilho, sim, pode te trazer alguma certa frustração, caso você não tenha passado um processo que tenha sido bem resolvido. Mas tem uma passagem muito específica que eu me identifiquei demais, onde o Arlindo, em um almoço com os pais dele, eles comentam sobre um caso de homofobia que aconteceu com um menino amigo do Arlindo, e o pai dele vai fazer um pronunciamento
momento falar coisas extremamente homofóbicas e cruéis nesse momento. E eu lembro de exatamente um momento em que eu tava almoçando com os meus pais e o meu pai, ele tava preocupado com o fato de eu e meu irmão gêmeo andarmos muito com meninas, das nossas principais amizades serem meninas, e o medo de que as pessoas começassem a chamar a gente de marica. Eu lembro que foi bem isso que ele falou, exatamente isso. E aquilo afetou a gente demais, a reação foi muito parecida com o que acontece na história, e essa passagem em específico, ela me marcou demais, além de toda a força que a mãe dele tem pra lidar com essas coisas, assim, é incrível como a autora consegue transmitir e retratar isso pra gente. Eu sei que Arlindo pode gerar um certo preconceito com a arte dele, porque a arte, ela não é convencional, principalmente se você é alguém que é mais consumidor das tradicionais comics asiáticas, dos mangás. Então eu sei que ela pode te trazer ela pode parecer muito peculiar pro seu gosto, mas eu acho que o traço que a autora escolhe pra escrever, pra desenvolver essa história, ele contribui demais pra toda essa construção dramática da história. Vocês podem ver como os traços do Arlindo parecem simples, mas olha esses olhos, eles são extremamente expressivos, e durante todo o processo de desenvolvimento da história isso fica ainda mais claro pra gente. A escolha de cores também, onde o amarelo e o rosa neon são as principais cores e desenvolvem praticamente toda a história em cima dessas cores, vocês vão poder ver, é praticamente... Opa, acho que eu mostrei menino sem camisa. Mas é praticamente toda a história com o amarelo, rosa neon e algumas cores secundárias um pouco mais simples para construir o resto do cenário, como o branco, o preto e o cinza. Então é tudo muito lindo, é sério. Eu fico surpreso como os traços simples ajudam a construir esse tom dramático, abusando desses olhos expressivos dos personagens. E essa escolha de cores da autora torna a história, que tem um tom dramático bastante intenso, divertida em todos os seus aspectos. Então, por mais que exista esse timing emocional da autora envolvente, que tu acabe te identificando com essas passagens mais emocionais, essas escolhas de tons e de traço da autora, elas tornam a história toda divertida ao mesmo tempo que ela mantém esse tom e esse ritmo dramático tão intenso. Dá pra ver através de alguns quadros específicos, e eu acho que é incrível como fica claro a carga emocional, a carga dramática que a história carrega, e por isso eu acho que todas as escolhas, tanto narrativas quanto artísticas da autora, foram muito bem feitas. Sério, tem quadros específicos que retratam isso de forma impecável. A leitura é muito fácil, muito simples, é questão de um dia tu ler tudo, tá? É muito fácil de ler isso aqui, então, sério, foi uma experiência sensacional. Eu quero muito fazer o Guilherme, que não tem costume de ler essas coisas, ler, porque eu tenho certeza que ele vai se identificar com muita coisa também. É uma das obras que eu vou sair identificando pros meus amigos que passaram por coisas parecidas como eu passei. Os rapazes gays que hoje em dia têm mais de 25 anos e passaram por esse processo de identificação nos anos 2000 vão se identificar muito mais sempre. Então é uma obra excelente. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição um link caso vocês queiram comprar. Ele tá na pré-venda, né? Eu já recebi, porque quem participou do financiamento coletivo recebeu antes, mas ele tá em pré-venda na Amazon. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Mas se você não tem condições de consumir a história, a versão física, ele também tá disponível de forma gratuita no Twitter da autora, né? Eu vou deixar também na caixa de descrição o Twitter da autora, Ilustralu. E é uma obra sensacional, eu acho que todo mundo deveria ler. Vocês vão se divertir demais em todos os aspectos e vocês vão se identificar com alguma passagem com certeza. Deixa aqui nos comentários o que você achou da obra, se você já teve a oportunidade de ler. Se não vai ler, você vai gostar. Se você já teve a versão física em casa, me diz aí nos comentários o que você achou, porque vamos combinar que essa versão tá belíssima. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!